E se a nossa mente funcionasse como um imã poderoso que atrai tudo o que acontece na nossa vida? Pois é, essa é a ideia que a gente vai desvendar hoje. Mergulhando nos pensamentos de Napoleão Hill e outros, vamos entender como um propósito bem definido, sabe, aquele objetivo claro e uma autoconfiança de ferro podem de verdade moldar a nossa realidade. Para começar, vamos pensar uma pergunta que, olha, talvez a gente não se faça com muita frequência. Pelo menos não a sério. Afinal de contas, qual é o grande objetivo da vida? O que a gente está buscando de verdade? E a resposta, segundo Napoleão Hill, lá no livro A Lei do Triunfo, é bem direta. Sucesso. Simples assim. Mas calma, não é só sobre ter dinheiro, não. Para ele, sucesso é a realização de um propósito de vida, de um jeito que não prejudique ninguém. É o objetivo central, o alvo principal. Ok, se o sucesso é o destino, por que tanta gente parece estar meio perdida, boiando por aí? É aí que a gente chega na primeira imagem forte da nossa conversa de hoje, a do navio sem leme. 95%. É um número que choca, né? De acordo com os estudos de Hill, essa é a porcentagem de pessoas que vivem assim, à deriva, sem um rumo claro, sem um objetivo definido para lutar. É gente demais, com certeza é algo para a gente parar e pensar. E a consequência disso é clara. Sem um propósito definido, a nossa energia vai embora, os pensamentos ficam todos espalhados, a gente acaba virando esse navio sem leme, sabe? Fica à mercê das ondas, das circunstâncias, e isso gera o quê? Indecisão, fraqueza. Tá, mas o que é que impede a gente de definir esse rumo? O que segura o navio? A resposta é que existem inimigos poderosos. E o mais assustador é que eles não estão lá fora, eles estão aqui dentro. São esses aí, os 6 inimigos mais perigosos que a gente pode enfrentar. São forças invisíveis que agem quietinhas no nosso subconsciente. E o trabalho delas é sabotar nosso potencial antes mesmo da gente tentar fazer alguma coisa. Vamos botar um nome em cada um deles. Aqui estão eles, segundo Napoleão Hill, os 6 medos básicos. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. A tese dele é que quase tudo que nos limita, sabe, nossas inseguranças, vem de um ou de uma combinação desses medos aí. E o grande problema, a pegadinha, é essa aqui. Eles agem pelas costas, estão no nosso ponto cego, eles operam nas sombras da nossa mente, então a gente não consegue encarar eles de frente, por isso são tão difíceis de combater. O primeiro passo, a primeira batalha, é simplesmente perceber que eles existem. Certo. Então, como é que a gente navega nessas águas cheias de monstros internos? Como a gente supera esses medos? Bem, para isso a gente precisa de uma ferramenta. E a primeira, a mais essencial, é a bússola da mente. E se a gente pudesse resumir tudo em uma única palavra, seria esta: definido. A mágica não está só em ter um objetivo, mas em ter um objetivo cristalino, sabe? Super claro. Um desejo vago, do tipo, eu quero ter sucesso, não funciona, não tem força. E o que é, então, esse tal de objetivo principal definido? Pensa assim, é um propósito tão claro, tão presente na sua mente, que ele meio que encharca o seu subconsciente. Ele vira o mapa, a planta baixa, que guia automaticamente tudo que você faz, cada decisão, na direção daquele alvo. Olha, essa metáfora do Napoleão Hill é genial. Pensa nos nossos pensamentos e na nossa energia como a luz do sol. Espalhados, eles aquecem um pouco, mas não fazem muita coisa. Agora, um objetivo definido, ele é a lente de aumento. Ele concentra toda essa energia num único ponto. E esse ponto tem o poder de queimar qualquer obstáculo que apareça na frente. Então, a gente já tem a bússola, que é o objetivo definido. Fantástico! Mas para encarar aqueles inimigos que a gente viu, a gente precisa de mais uma coisa, um escudo. E é isso que nos leva agora à conquista do medo. Pensa nesses dois times. De um lado você tem ignorância e medo. São tipo irmãos gêmeos, sabe? Um alimenta o outro. E o resultado? Paralisia, fraqueza, indecisão. Agora, do outro lado, você tem conhecimento e autoconfiança. E essa dupla é a arma mais eficiente que existe para lutar contra aqueles medos. É ela que leva a ação, é ela que transforma a fraqueza em poder de verdade. E olha, isso não é papo de autoajuda antigo não. A ciência moderna confirma. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, deixa claro.
A gente não é refém da nossa biologia, dos nossos medos. Os nossos padrões emocionais podem ser mudados, sim. A gente pode reconfigurar o sistema. Então, a conta é simples. Para a gente desenvolver autoconfiança de verdade, o primeiro passo é encarar de frente e eliminar esse demônio chamado medo. Não tem como os dois ocuparem o mesmo espaço. São forças opostas. Onde um cresce, o outro tem que diminuir. E agora, a gente junta tudo. Chegamos no ponto central da nossa conversa. O que acontece quando a mente tem a bússola, que é o propósito, e o escudo, que é a autoconfiança. Aí ela vira uma coisa extraordinária. A ideia de Hill é essa. Nós somos ímãs humanos. Ímãs vivos. Os nossos pensamentos mais fortes, aqueles que dominam a nossa mente, eles emitem uma vibração, uma energia. E essa energia atrai, como um ímã mesmo, pessoas, ideias, oportunidades que estão na mesma sintonia. Se os pensamentos são de sucesso e confiança, adivinha o que a gente atrai? E essa ideia aparece em tudo que é lugar, até hoje. Quem leu Os Segredos da Mente Milionária, por exemplo, vai lembrar disso. Aquela prática de declarar, de repetir para si mesmo o que se quer. Eu sou um ímã que atrai dinheiro. O objetivo é exatamente esse, programar o subconsciente, alinhar nossa energia com aquilo que a gente busca. No fim das contas, a fórmula é essa. É o grande resumo de toda essa filosofia. O objetivo definido funciona como o GPS. Ele dá a direção para a nossa energia magnética. É a autoconfiança. Ela limpa o sinal, elimina a interferência do medo. Quando você junta os dois, bum, você cria uma força de atração poderosíssima para o sucesso. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Porque o Napoleão Hill sempre dizia que não basta ter um objetivo, ele precisa ser movido por um desejo ardente. Sabe, aquela paixão que queima por dentro. Sem isso, o ímã é fraco. Então, a questão final é essa. Qual é o seu desejo ardente? Aquele que tem o poder de magnetizar a sua mente e, de fato, transformar o seu futuro. A resposta pode definir tudo.